a grande oportunidade que temos e grande bênção que o Senhor concede à tua igreja, mais uma vez, ouvir a tua voz. Fala conosco, desvenda os nossos olhos, glorifica o teu nome, dá-nos a graça de compreendermos a tua palavra e a glória do Evangelho. Em nome de Jesus, nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém. Esse texto específico do verso 7, irmãos, ele trata sobre um pecado grave que se comete em muitas épocas da história, que é o sequestro para fins de escravidão ou comércio. É interessante porque a narrativa aqui lida com a ideia de alguém que é roubado, até porque a expressão em hebraico, ela diz assim, quando a gente olha no texto, ele diz assim, no verso 7, se achar alguém que, tendo roubado um dentre os seus irmãos, a ideia é roubado a alma do seu irmão. A palavra hebraica aqui é nefesh, que é a palavra que traduz o conceito de alma. A ideia é como se fosse... E alma, a gente sabe que em hebraico não tem só a ideia de alguma coisa à parte do corpo, mas às vezes ela é o próprio ser, o indivíduo como um todo, né? Mas aqui ele é um jogo interessante, como ele diz, como se tirado a alma dele. Ele foi tirado do meio do seu povo. E foi vendido, ou tratado como escravo, ou vendido para outro povo. Esse conceito aqui, claramente, é um conceito de sequestro para fins de escravidão. Seja para ele, particularmente, ou mesmo para os outros, para fazer comércio. E nós lidamos com esse tema de escravidão na Bíblia, e nós que estamos expondo ao Pentateuco há alguns anos, a gente já lidou e já tratou sobre escravidão aqui num momento ou outro da exposição, sem dúvida. E você vai perceber que o que a Bíblia trata sobre a doutrina da escravidão, ou a prática da escravidão, melhor dizendo, não tem nada a ver com isso, até porque isso aqui é proibido. A ideia de ir lá, sequestrar alguém e fazer com que essa pessoa forçadamente trabalhe para você, como é o conceito da escravidão. Ali, no texto bíblico de Êxodo, por exemplo, de Levítico, que trata do tema, eles estão lidando ali com a ideia de dívida. Então, se alguém deve, para pagar a dívida, ele vai trabalhar, vai ser escravo dele até pagar a sua dívida, depois então ele é liberto. Mas não é o caso que está sendo colocado aqui. Aqui é o caso de alguém que é roubado, veja, ele é tirado à força. E o texto, ele coloca da seguinte forma, se achar alguém que, tendo roubado, veja o termo, roubado um dentre os seus irmãos dos filhos de Israel, o trata como escravo ou vende, veja, se você o trata como escravo, a escravidão não permite esse tipo de prática. Ele não pode ser forçado a ser seu escravo. Ele não pode ser roubado de um lugar e trazido para cá. O conceito é exatamente outro do Antigo Testamento. É isso que as pessoas confundem, acham que as práticas que se tem na história de escravidão têm apoio bíblico, em hipótese alguma. Dessa maneira não tem apoio bíblico. Aqui o indivíduo ele é roubado, e o texto diz, tendo roubado um dentre os seus irmãos do filho de Israel, o trata como escravo ou vende. Esse ladrão morrerá. Esse ladrão morrerá. Nenhum roubo, veja aqui, ele está tratando do mandamento não furtarás, certo? Nenhum roubo de alguma coisa no Antigo Testamento tinha pena de morte. Nenhum roubo tinha pena de morte. Isso é fundamental. Ele lidava com o roubo no caráter da restituição. É assim que Israel funciona. Então, o que você roubava, se fosse pego roubando ou confirmado o roubo, você pagaria aquela dívida 5 ou 4 vezes mais, dependendo do que fosse roubado. Então, ali, o que se tem é um caráter de restituição de uma dívida, certo? Para que se aprenda que ninguém enriquece roubando, mas somente trabalhando. Aqui é o único caso que roubo é tratado com morte.
porque ele está falando da vida de alguém. Você entende isso? Como que isso é tratado na Escritura? Como algo que merece a pena de morte. Merece a pena de morte. Qual a razão disso? Né? Por que se fizer isso ou punir o tal transgressor, o texto diz, eliminarás o mal do meio de ti? Por que Deus, falando a Israel por meio de Moisés, lida dessa maneira com tal pecado? Então, a primeira coisa importante é nós percebermos aqui, irmãos, que Deus ele põe uma distinção entre coisas e pessoas. Como é sério isso? Né? Como que roubar coisas tem uma maneira de ser tratado e pessoas têm outra maneira de ser tratado. Sequestrar alguém, tirar a liberdade de alguém, vender alguém. E aí você tem isso camuflado e manifestado em muitos aspectos dentro da sociedade, como por exemplo, você tem escravas sexuais, pessoas que são vendidas para lugares onde vão poder ser escravas de pessoas em países distintos e que vão viver ali como contra a sua própria vontade. Você tem isso de várias maneiras. A pena para isso na Escritura é morte. Quem faz isso deveria ser punido. Mas você percebe que eu andei vasculhando o código, a nossa Constituição, e principalmente as questões associadas à questão do sequestro no Brasil, por exemplo. Então, você tem agravante no tipo de sequestro. Se o indivíduo sequestra, mas ele não vai pedir nada, não pega dinheiro, pede dinheiro por causa do sequestro. Se ele pede dinheiro, a penalidade é de 2 a 8 anos. Mas se ele não, até 3 anos, você tem uma penalidade de até 3 anos. Então, sequestrou a pessoa, dependendo da razão, você vai ter ali uma penalidade diferenciada. Mas nunca com pena de morte, até porque no Brasil não tem pena de morte, para nenhum caso, muito menos para um caso como esse. E é interessante que, quando Deus diz assim, quando você rouba alguma coisa de alguém, você vai restituir isso de alguém, mas se você roubar alguém, você vai morrer. Deus está dizendo exatamente que o valor está na vida. E é isso que os homens deveriam aprender. Quando roubar alguma coisa tem mais peso do que roubar alguém, quando roubar alguma coisa tem mais peso do que tirar a vida ou a liberdade de alguém, isso demonstra uma sociedade que vive exatamente longe dos padrões de Deus. E ainda, o sequestro, em determinadas circunstâncias, são louvados até. Como, por exemplo, nas revoluções que aconteceram, em 64, por exemplo. As histórias que você tem do sequestro. E isso é louvado. E tem pessoas que entendem que isso era bom. Nunca tirar a liberdade de alguém, nunca encarcerar alguém, pode ser tratado, senão com uma pena severa, que é a morte. Qual é o princípio aqui, irmãos? Você roubou a alma dele. Você não tirou o corpo dele de um lugar, você tirou a alma dele, você tirou a liberdade dele. Como isso é sério dentro dos padrões que Deus estabeleceu. Tendo um princípio claro associado ao nosso sistema penal e olhando para o aspecto civil, a gente tem implicações diretas dessa verdade, mas é óbvio que aqui está falando para a igreja. Nem mesmo o sequestro de um estrangeiro era permitido, né? O sequestro de um estrangeiro não era nem permitido. Imagina dos filhos de Deus, como o texto claramente diz. Por exemplo, lá no capítulo 21 de Êxodo 21, verso 16. Abra sua Bíblia comigo. Êxodo capítulo 21, versículo 16. Ali você vai ter
não é, a escravidão de um estrangeiro. O capítulo todo do livro de Êxodo, no capítulo 21, vai lidar com também muitas leis, muitas regras, como nós temos aprendido. Mas aqui, nesse caso particular, deixa eu rapidamente, Êxodo 21, verso 16, diz assim o texto sagrado: o que raptar alguém e o vender, ou for achado na sua mão, será morto. Lá em Êxodo, entenda, ele não diz aqui seu irmão, do meio do seu povo. O detalhe em Deuteronômio é que ele acrescenta aqui o caráter de ser seu irmão, que é alguém que é do povo de Deus, que é de Israel. Ali, entenda, a lei ela funciona para todo mundo. Imagina para os filhos de Deus. O caráter específico de Deuteronômio nos ajuda a entender isso, irmãos. O valor que é dado aqui é simples. A vida humana e a liberdade, elas estão acima da propriedade. Infelizmente, essas leis ainda são inadequadas no nosso sistema de leis, do nosso código penal e de tudo mais que nós temos na nossa nação. Isso ainda é inadequado segundo as regras que Deus estabeleceu. Voltando ao nosso texto, do texto de Deuteronômio, você então tem os detalhes que se diferenciam de Êxodo 21. Não, se achar alguém que, tendo roubado um entre os seus irmãos, veja o detalhe, dos filhos de Israel. E aqui esse é o ponto, dentre os filhos de Israel. E aqui nós vamos primeiramente pensar o sentido disso, irmãos. Por que dentre os filhos de Israel? O que foi que Deus fez aqui, irmãos, para tratar desse assunto dessa forma? Por que essa lei é tão pesada, associada também ao povo de Deus? Deixa eu fazer uma digressão rápida, importante, apenas para você entender como funciona a questão da visão de mundo, né? Por exemplo, você pega um comentarista mais recente, como Rushduni, ele que é um excelente comentarista. Aí você lê a análise que ele faz de Deuteronômio, é assim, extraordinária quanto à questão de lei, uso de lei e tal, mas você vê pouca ênfase no caráter da igreja. Ele lida muito mais com caráter político e parece que esse é o fim da revelação da lei. Aí você vai para Calvino, você vê as duas coisas. Calvino fala da lei e fala da igreja. Ele diz, isso tem a ver com a lei e tem a ver com a igreja. Tem a ver com a lei civil e tem a ver com a lei de Deus no meio do povo de Deus. E só um detalhe, lembrando que, diferentemente de Rushduni, que é um excelente comentarista também, Calvino teve que lidar com a aplicação da lei em Genebra, mas ele nunca deixou a igreja se confundir com a realidade de um Estado. Ele sempre lidava pastoralmente com o rebanho de Deus. Essa é a relação clara que nos ensina aqui. Veja, Calvino, logo no início do seu comentário, ele vai afirmar as seguintes verdades. Veja, isso é interessante porque se ele tivesse apenas na mente dele o caráter legal, era muito rápido o comentário dele. Ele passa um parágrafo falando da lei e depois ele vai passar uns 10 a 12 parágrafos lidando com a igreja. Lidando com a igreja. Como isso deve ser aplicado à igreja. O que exatamente significa filhos de Deus? Essa é a pergunta que Calvino faz. Por que filhos de Deus? Por que vender um filho de Deus? Porque escravizar um filho de Deus dessa forma é iníquo. Ele vai então diz, Israel era escravo no Egito. E Deus os libertou com mão poderosa de lá. Eles são livres agora. Segundo,
Deus diz a Faraó, por meio de Moisés, Israel é meu filho, meu primogênito. E você sabe o que significa ser chamado filho de Deus? Ele diz, olha, com quem eu fiz um pacto com Abraão, os filhos de Abraão são meus filhos. Eu os adotei na minha família. Eu sou seu pai e vocês são meus filhos. Eu sou seu Senhor. Vocês são meus servos. Eu sou seu Deus. Vocês são meu povo. Essa estrutura revela que ser chamado filho de Deus representa uma obra plena de transformação. Eles eram escravos e foram libertos. Eles eram filhos do maligno ou da desobediência, foram feitos filhos de Deus. O preço que custou a transformação em filhos de Deus, a obra da redenção, isso tudo para nos fazer irmãos, dá essa linguagem, irmãos em Cristo, filhos de Deus, filhos de Israel. Aqui então vem o primeiro aspecto. Como você vai pegar alguém que foi tirado da escravidão, pelo mesmo poder que te tirou da escravidão, e você vai agir como Faraó, que forçadamente impôs sobre eles uma escravidão? Você não é inimigo do povo de Deus. Como é que você age assim com o seu irmão? Esse é o primeiro aspecto, é importante entender isso, né? Eles eram escravizados ou vendidos. E aí vem o segundo aspecto. A primeiro o caráter filho associado à escravidão. Agora filho associado à venda. Eles são vendidos. Por que isso é grande mal, irmãos? Por que isso é um grande mal? Porque eles vão ser lançados para um lugar onde eles podem não adorar ao verdadeiro Deus. Eles são vendidos para lugares, lançados para lugares distantes, onde eles não terão onde servir ao Senhor. Como vocês vão fazer isso com seu irmão? O trata como escravo ou o vende? Se você vendê-lo, você vai fazer com que ele seja exposto a uma grande possibilidade de apostasia. Ele vai deixar de usufruir de uma terra que Deus prometeu a ele. Deus deu uma terra a ele e você o lança para fora. Você o impede de usufruir as bênçãos de Deus. Você o impede de usufruir os benefícios de Deus. Você o manda, você o ordena a sair. Infelizmente, essa é a pior forma de escravidão. Você pode ter certeza disso, irmãos. Essa é a pior forma de escravidão. Alguém é tirado do meio da comunidade, roubado a sua liberdade, como o israelita que foi tirado da escravidão e agora é livre, e agora ele o arranca para longe da sua herança, da terra, dos privilégios para o qual ele foi feito para usufruir. Você precisa morrer, diz o texto. O que fizer isso? Você entende a gravidade desse ato. Matthew Henry, comentando esse texto, ele cita o texto de Davi. Eu queria que você abrisse as escrituras comigo. 1 Samuel, capítulo 26, verso 19. Um texto bem interessante, por sinal. 1 Samuel, capítulo 26, versículo 19. Diz assim um texto, deixa eu ler a partir do 17.
Então Saul outra vez se reconcilia com Davi, diz assim: então reconheceu Saul a voz de Davi e disse: não é a tua voz, meu filho Davi? Respondeu Davi: sim, a minha, ó rei, meu senhor. Disse mais: por que persegue o meu senhor assim seu servo? Pois que fiz eu? E que maldade se acha nas minhas mãos? Ouve, pois, agora te rogo, ó rei, meu senhor, as palavras de teu servo. Se é o Senhor que te incita contra mim, aceite ele a oferta de manjares. Porém, se não, os filhos dos homens malditos sejam perante o Senhor, pois eles me expulsaram hoje, para que eu não tenha parte na herança do Senhor, como que dizendo: vai, serve a outros deuses. Você entende? Ele diz: olha, preste atenção, Saul, se eu sou lançado para fora, é como se estivesse dizendo: vai, você não tem parte na terra de Deus, você não tem parte na herança do Senhor. Escravizar, tirar um servo do Senhor, da sua terra, era isso? É isso que você quer de mim? Eu fui feito para esse privilégio, Saul. Eu não posso servir a outros deuses. Mas se você me lançar para longe, como seria? Aí a razão pela qual o texto claramente nos mostra a gravidade desse pecado. É como se fosse desfeita a obra da redenção. O que foi conquistado agora é rejeitado, é lançado para longe. Sabe o que é isso, irmãos? Calvino então vai adiante e diz assim no seu comentário: nós não temos mais um povo desse na nossa época, diz ele. Nós temos a igreja. E a igreja é o povo de Deus. Perfeito raciocínio. Eu não posso impedir você de receber os benefícios do Senhor. Você sabe como esse pecado se comete hoje? Quando dos púlpitos é negado a pregação do genuíno evangelho e o povo de Deus é tratado como se fosse estrangeiro. Não como filhos de Deus. O desejo do seu coração de se refugiar e sair da presença. Veja como é que começam os conflitos do nosso coração. Nós às vezes queremos sair da igreja. Nós queremos nos afastar do evangelho. O que significa isso, irmãos? É o desfazer de uma obra. É como se eu fosse impedido de usufruir dos benefícios pelos quais eu fui recriado em Cristo para usufruir. Quando nós nos ausentamos do culto público no dia do Senhor, quando nós deixamos de vir à casa de Deus, e nós vamos usufruir de benefícios lá fora, eu estou dizendo, e estou agindo como quem foi roubado da terra de Israel. Os benefícios, eu não quero mais. Eu não quero a terra, eu não quero o culto público, eu não quero a comunhão dos santos, eu não quero estar juntos com os irmãos. Não quero isso. Dessa maneira podemos ainda dizer, irmãos, você imagina a gravidade
a gravidade do pecado daqueles que lideram uma igreja e tratam os membros da igreja como se fossem estrangeiros. Não lhes concedendo os benefícios de serem filhos de Deus. Lhes apresentando um Deus que não é o verdadeiro Deus. Lhes levando e conduzindo-os a um culto que não é o verdadeiro culto. E de repente nós ainda permanecemos na igreja como ainda escravos. Paulo diz isso à igreja de Gálatas, a igreja da Galácia. Foi para a liberdade que Cristo vos libertou. Não deis vazão e não de novo venhais a submeter à escravidão. E como é que se escraviza alguém de novo? Como é que se manda alguém para fora? Paulo diz, quando você diz que Cristo não é suficiente, você diz Cristo salva, mas você precisa de mais alguma coisa. Você é tratado, Paulo diz, Cristo de nada vos aproveitará. Cristo mais alguma coisa. Cristo mais alguma coisa. Essa relação é tão gloriosa e podemos ter certeza que como povo de Deus, como rebanho de Deus, nós deveríamos fazer de tudo para não nos apartarmos dessa verdade. Não sairmos do aprisco. Não sairmos da comunhão. Não apenas aqueles que lideram a igreja, irmãos, mas também os próprios crentes precisam ter consciência disso. Como lidar com essa lei, particularmente, e como líder de igreja? Como eu devo fazer isso? É por isso que Paulo vai escrever, por exemplo, quando ele diz que um irmão não deve levar outro irmão aos tribunais. É parte do mesmo princípio, porque vocês vão trazer vergonha ao nome de Cristo. Não há nenhum sábio no vosso meio que possa lidar com isso. Por que você vai para fora? Dentro dos próprios padrões da igreja, você estabelece esse conceito. É óbvio que nós não estamos falando de crime, estamos falando de pecado. É obviamente que o crime tem que ser tratado pela justiça, e Deus colocou a justiça como ministro dele. Você não vai acobertar crime na igreja, não é isso que está sendo dito. Mas são problemas entre irmãos que têm que ser resolvidos dentro da igreja, dentro dos limites da igreja. Veja, e porque não apenas levar para fora não é um sinal de escravidão, mas é um sinal de trazer vergonha a Deus. E é isso que Deus está fazendo ali. Ora, você pegou um filho que eu comprei e tirei da escravidão e lançando para longe, você está trazendo desonra ao meu nome. Não é só o bem dele, mas a honra do meu nome, que o tirei para ser feito meu filho, e você o trata como um escravo do mundo. Um escravo do mundo. Deus estabelece essas regras com tanta clareza, para que nós possamos entender na prática como importa ser comprado e ser feito filho de Deus, e a seriedade que é se manter dentro dos limites que Deus nos deu para vivermos como povo de Deus.
e o zelo que cada um de nós temos de ter para que todos possam usufruir dos benefícios de Deus dentro da estrutura que Ele nos deu, não impedindo ninguém de ter acesso a isso. Ninguém de ter acesso a isso. Jamais. Fazer mercado de alma. Fazer negócio com a alma, irmãos. Não é nada mais, nada menos do que emprestar essas almas ao mundo. Fazer negócio com as almas, mercado com as almas. O texto diz lá, é interessante, todos os comentaristas fazem menção dessa expressãozinha hebraica, que diz roubando a alma dele. Fazendo mercado com a alma. Preciosa para Deus. Estabelecer regras que Deus não estabeleceu. Fazer promessas que Deus não fez. Isso escraviza as pessoas, como se elas estivessem debaixo da vontade de Deus, quando na realidade elas estão debaixo da vontade de homens. Deus chamou os líderes para que eles conduzam a igreja na verdade. E viver na verdade é dizer para a igreja, é dentro desse limite que vocês são protegidos. E nós não vamos trazer o mundo aqui para dentro. E quando vocês saírem para essa vida lá fora, vocês vão viver como filhos de Deus, não como escravos do mundo. Vocês têm uma fonte contínua onde vocês devem voltar para se alimentar. O mesmo cuidado continuamente. As igrejas chamadas neopentecostais dos nossos dias, elas propõem a venda das almas, elas negociam as almas. Corre um vídeo na internet do líder de uma grande igreja neopentecostal no Brasil. No meio da sua fala, a igreja o aplaude. E ele diz assim, ele diz, não. Deus não quer sua palma. Deus quer o seu dinheiro, nós temos muitas contas para pagar. Exatamente isso. Almas que são feitas de negócio, para o seu próprio prazer. Escravizam pessoas dentro da igreja, que se corromperam tanto, irmãos, como diz a nossa confissão de fé, que já são sinagogas de Satanás. Você tem igreja pura, mais pura e menos pura, mas tem igrejas que se tornaram tão ímpias, que a nossa confissão diz que elas já se tornaram sinagoga de Satanás. Elas escravizam a alma dos membros, não os liberta. O que é que deve acontecer? Moisés diz, essa alma tem de morrer. Para quê? Para que não haja contaminação em Israel.
para que não haja contaminação, Israel. Quanto custou ao Filho de Deus fazer de inimigos filhos de Deus? Para que agora nós possamos entregá-los de volta à escravidão. É grave o pecado. Por isso, Paulo escreve, ainda no mesmo texto do capítulo 5 de Gálatas, no final da sessão, quando ele fala da liberdade que eles tiveram, mas não deveriam usar a liberdade para voltar à escravidão. Vocês são livres, não voltem à escravidão. Não voltem a ser escravos de novo. Veja lá comigo, por favor, Gálatas 5. Acompanhe esse texto, irmãos, e perceba como Paulo, no final, ele dá a punição àqueles que praticam isso. Gálatas capítulo 5. A partir do verso 1, ele diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Permanecei, pois, firmes, e não vos submetar de novo a jugo de escravidão. Entenda, irmãos, eles foram libertos e eles estavam se submetendo à escravidão de novo, entenderam? Vendidos como escravos dentro da própria igreja. Acompanhem comigo. Eu, Paulo, vos digo que se vos deixar de circuncidar, Cristo de nada vos aproveitará. De novo testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a guardar toda a lei. De Cristo vos desligastes, vós que procurais justificar-vos na lei, da graça decaístes. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça que provém da fé. Porque em Cristo Jesus nem a circuncisão, nem a circuncisão tem valor algum, mas a fé que atua pelo amor. Vós corrias bem. Quem vos impediu de continuar a obedecer à verdade? Veja, vocês estavam indo bem. Quem foi que impediu vocês de continuarem seguindo a verdade? Ele continua: esta persuasão não vem daquele que vos chama. Perceba, irmãos, isso não vem de Deus. Porque Deus chamou vocês da escravidão para a liberdade. A verdadeira liberdade. De onde vem isso? Ele continua: um pouco de fermento leveda toda a massa. Confio de vós no Senhor, que não alimentareis nenhum outro sentimento, mas aquele que vos perturba, seja ele quem for, sofrerá a condenação. Seja ele quem for, quem vender o meu povo à escravidão vai sofrer as consequências, porque trouxe de volta o povo que eu libertei, com mão poderosa, braço estendido, manifestações de sinais e prodígios. E lhes dei uma terra, e vocês os escravizaram de novo. Mandaram para longe. Todo aquele que fizer isso sofrerá as consequências. É sério para aqueles que praticam isso. Mas deixa eu encerrar dizendo a você, irmão, é sério para você que se esquiva e que se omite de receber os benefícios de pertencer ao povo de Deus. Os benefícios da Santa Assembleia, os benefícios do culto público, os benefícios da Santa Congregação, da Santa Comunhão. Quando nós nos esquivamos disso, agimos como escravos.
tendo sido libertos. É como se disséssemos: eu não gosto muito da terra prometida que Deus me deu. Eu vou voltar para o Egito. Eu vou voltar para a escravidão. Essa lei tem aplicações, não só civil, mas também para a igreja. Por isso, todo sequestro, seja ele de crente ou descrente, isso independe do ser humano. Em Êxodo 21:16, ele tem que ser tratado com pena de morte, é o que a Escritura diz. Roubar a liberdade de alguém é roubar a alma de alguém. Isso é sério. Mas também serve para a igreja, como nós acabamos de ver. Que Deus nos ajude, irmãos, a conhecer a lei de Deus e aplicá-la devidamente às esferas da vida que o Senhor nos deu para viver. Vamos curvar nossa cabeça e orar ao Senhor mais uma vez. Nós te damos graças, Senhor. Te damos graças pelo privilégio de podermos ouvir a Tua voz, sermos desafiados, Senhor, a andarmos em submissão aos Teus preceitos, amando a Tua lei e a comunhão dos santos e a santa assembleia. Isso foi motivo de pavor para Davi, está longe, como foi cantado nos salmos. Eles nos pedem canções, como cantaremos? Estamos em terra estranha. Ó Senhor, ajuda-nos a termos a certeza de que somos Teus, e que essa realidade de pertencer ao Senhor é ter uma família, é ter irmãos, pais, que cuidam, que zelam e que nos socorrem nas nossas fraquezas dia após dia, e onde nós recebemos os benefícios contínuos do Senhor. Ensina-nos a amarmos a Tua igreja, amarmos os Teus preceitos, amarmos a Tua lei e amarmos a Tua redenção, que verdadeiramente nos livrou da escravidão. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor Deus. Amém.